O que você faria se encontrasse uma mulher acorrentada no meio do canavial, com marcas de ferro quente no corpo, e descobrisse que ela foi vendida como escrava em pleno século XXI? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja lá que horas forem aí na sua casa, você é muito bem-vindo aqui. Meu nome é Sebastião Ferreira. Tenho 58 anos e sou fazendeiro aqui no interior de Goiás, onde o cerrado encontra a roça e onde a gente ainda acredita que palavra de homem vale mais que papel assinado. Antes de começar, deixa aqui nos comentários de que canto do Brasil você está me assistindo. Eu adoro saber que tem gente de todo o país acompanhando essas histórias. E se você curte história do Brasil profundo, do interior, da roça, se inscreve no canal. É rapidinho e ajuda demais a gente continuar trazendo essas histórias para vocês. O sol de meio-dia no Cerrado Goiano não perdoa ninguém. Era aquele tipo de calor que parece cozinhar a gente por dentro, que faz a terra rachar e o horizonte tremer que nem água fervendo. Eu estava voltando da cidade, onde tinha ido buscar ração para o gado, quando resolvi cortar caminho por uma estrada de terra que passava pelas terras do seu Alarico Mendes. Todo mundo na região conhecia o Alarico. Fazendeiro rico, dono de quase 1000 alqueires de terra, plantava soja, cana, tinha gado de corte. Homem poderoso, daqueles que quando falava todo mundo calava a boca, mas também era conhecido por ser fechado, carrancudo, do tipo que não gostava de visita e que tratava os peão que nem cachorro. Eu nunca tinha me metido com ele. Cada um no seu quadrado, como a gente diz por aqui. Mas naquele dia, o destino tinha outros planos. A caminhonete levantava poeira vermelha na estrada quando eu vi uma coisa estranha no meio do canavial. Parecia um pano branco se mexendo, balançando devagar. Achei estranho. Cana não costuma ter pano branco no meio. Diminui a marcha, encostei no acostamento e desci. O calor bateu na minha cara como bofetada. Colocando a mão para fazer sombra nos olhos, eu caminhei para o meio da plantação. Os pés afundavam na terra seca e o som das folhas de cana roçando uma na outra era o único barulho além do meu coração acelerando sem eu entender direito o porquê. Quando cheguei mais perto, meu sangue gelou. Não era pano. Era uma mulher, jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, negra, cabelo crespo todo embaraçado, vestindo uma camisola branca que já não era mais branca, e sim marrom de terra e sangue seco. Ela estava de joelhos no chão, com as mãos amarradas numa corrente presa num toco de madeira, enterrado ali. As pernas dela tremiam. Os braços finos feito graveto pareciam que iam quebrar. E o pior, tinha marcas de ferro quente nos braços, nas costas, no pescoço, queimaduras antigas e novas. Minha boca secou. Eu tinha visto muita coisa na vida, mas aquilo ali era do inferno. Moça, eu chamei, a voz saindo rouca. Ela levantou a cabeça devagar. Os olhos dela eram 2 poços de sofrimento. Fundos, sem brilho, como se a alma já tivesse ido embora faz tempo e só o corpo tivesse ficado. Os lábios rachados se mexeram, mas não saiu som. Eu me aproximei mais, ajoelhei do lado dela. Moça, quem fez isso com você? Ela tentou falar de novo, mas a voz era só um fio. Peguei a garrafa d'água que eu tinha trazido da caminhonete e dei na boca dela. Ela bebeu que nem bicho sedento, água escorrendo pelo queixo. Depois de uns goles, ela conseguiu sussurrar, e o que ela disse me partiu no meio. Me venderam para morrer aqui. Senti o estômago embrulhar. Vendi? Em 2023? No Brasil? Como assim venderam, moça? Quem te vendeu? Ela começou a chorar, lágrimas descendo devagar pela cara suja. Meu pai, ele devia dinheiro pro patrão lá da cidade. Não conseguiu pagar. Aí o homem disse que ou ele pagava, ou eu vinha trabalhar aqui até quitar a dívida. A voz dela tremia que nem folha no vento. Eu vim, achei que ia trabalhar na casa grande, limpar, cozinhar, mas quando cheguei aqui o capataz me trancou num quarto, me bateu, me queimou, disse que eu era propriedade dele agora, que se eu tentasse fugir, ele matava minha família.
Minha mão tremeu. Eu conhecia essas histórias. Trabalho escravo. Ainda existia, escondido no interior, longe dos olhos da lei. Mas ver com os próprios olhos era diferente. Era revoltante. Era desumano. Tem quanto tempo você está aqui? Perguntei. 3 meses, ela sussurrou. Ou mais. Eu perdi a conta. Eles me prendem aqui de dia quando o patrão não tá. De noite me trancam num galpão com outras mulheres. A gente trabalha na cana, no caçamba, sem parar. Se a gente para, apanha. Se reclama, fica sem comida. Se tenta fugir, ela parou, a voz sumindo. O que acontece se tenta fugir? Eu perguntei, mas no fundo eu já sabia a resposta. Ela só balançou a cabeça. Peguei o facão que eu sempre carrego no cinto e comecei a cortar a corda que prendia a corrente. Vou te tirar daqui, eu disse. Não, não! Ela agarrou meu braço com força, que eu não imaginava que ela ainda tivesse. Ele vai matar você. Ele mata todo mundo que se mete. Ele tem jagunço, tem polícia comprada, tem tudo. Moça, eu falei, olhando direto nos olhos dela, eu já enfrentei coisa pior na vida. E se eu não te tirar daqui agora, eu nunca mais vou conseguir dormir em paz. Cortei a corda. Ela caiu para frente e eu segurei ela antes de bater no chão. Antes de eu continuar, me conta uma coisa. Se você tivesse no lugar dele, teria feito diferente? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E se você está gostando dessa história do Brasil profundo, deixa aquele like, ajuda demais o canal a crescer e trazer mais histórias do interior para vocês. Carreguei ela nos braços até a caminhonete. Ela pesava quase nada, só osso e pele. Coloquei ela no banco de trás, cobri com uma lona velha que eu tinha ali e acelerei. Mas eu sabia que não ia ser fácil. O alarico tinha olho em tudo, e com certeza alguém já tinha visto minha caminhonete entrando na propriedade. Eu não estava errado. Antes de chegar na porteira principal da fazenda, 3 homens apareceram na minha frente, a pé, mas armados. Espingarda, revólver. Freei a caminhonete levantando poeira. Um deles, um sujeito alto, magro, cara de poucos amigos, bateu na janela com o cano da espingarda. Desce, Sebastião. Eu conhecia ele. Zé Miúdo, o capataz do alarico. Homem ruim, conhecido por não ter piedade de ninguém. Zé, eu disse, a voz calma, mas firme. Deixa eu passar. Não vai passar, não. Você está carregando coisa que não é sua. Coisa! Eu senti a raiva subindo. Aquilo ali é gente, Zé. Gente que você estava torturando feito animal. Ele sorriu, mas era um sorriso sem graça, daqueles que dá medo. Gente que deve, gente que trabalha até pagar o que deve. Lei do patrão. Lei do patrão é o diabo, eu falei. E antes que ele reagisse, eu acelerei. A caminhonete deu um solavanco. Eles pularam para o lado. Ouvi um tiro, o vidro traseiro explodiu, mas eu não parei. A mulher gritou lá atrás. E eu gritei para ela ficar abaixada. Outro tiro. Esse acertou o pneu. A caminhonete começou a sacudir, mas eu mantive o controle, saindo da estrada e entrando no mato fechado do cerrado. Árvore torta, capim alto, terra irregular. A caminhonete não ia aguentar muito tempo, mas era a única chance. Depois de uns 5 minutos de chacoalhão, eu parei num lugar escondido, debaixo de um pequizeiro grande. Desliguei o motor, desci, fui até a caçamba. Moça, você tá bem? Ela estava encolhida, abraçando os joelhos, tremendo. Tô viva, ela sussurrou. Então tá melhor do que estava 10 minutos atrás. Peguei o celular, sem sinal. Xinguei baixinho. Nessa região era assim. Sinal era luxo. Ia ter que ir até a cidade a pé, buscar ajuda. Mas antes, eu precisava esconder ela num lugar seguro. Como é seu nome, moça? Perguntei. Joana, ela disse. Joana Maria. Joana, eu vou te levar num lugar. Um amigo meu, homem de confiança. Ele vai cuidar de você enquanto eu vou buscar a polícia. Polícia? Ela riu, mas era uma risada amarga. Polícia aqui é tudo comprada, moço. Eles vão me entregar de volta pro alarico. Não a polícia daqui. Eu conheço um delegado federal em Goiânia. Homem sério. Ele vai ajudar. Ela me olhou com aqueles olhos cansados. Por que você está fazendo isso? Por que você se importa?
Eu respirei fundo, porque tem muito tempo eu não fiz nada quando deveria ter feito. E isso me assombra todo dia. Dessa vez, eu não vou ficar de braços cruzados. Carreguei ela de novo, andamos 1 quilômetro até a casa do meu compadre, o João Marreta. João era roceiro. Vivia sozinho desde que a mulher tinha morrido, mas era homem de palavra. Quando eu contei para ele o que tinha acontecido, ele nem piscou. Deixa a moça aqui, ninguém vai saber. Deixei ela com João, peguei o cavalo dele emprestado e galopei até a cidade. Levei quase 2 horas, mas quando cheguei, fui direto para o orelhão público e liguei para o delegado. Sebastião? A voz dele era surpresa. Doutor Renato, eu preciso de ajuda. Tem uma operação de trabalho escravo aqui no município. Mulheres sendo mantidas em cativeiro, torturadas, acorrentadas, e o mandante é o Alarico Mendes. Silêncio do outro lado. Depois, Alarico Mendes? Sebastião, você sabe o tamanho da encrenca que isso vai dar? Eu sei, mas também sei que se ninguém fizer nada, essas mulheres vão morrer. E eu não vou ter isso na minha consciência. Ouvi ele suspirar. Tá bom, eu vou mandar uma equipe aí, mas você vai ter que dar depoimento, ser testemunha, e você sabe que isso vai te colocar na mira dele, né? Eu sei, então se prepara, porque guerra tá declarada. Agora, para um pouquinho, respira fundo e toma um gole do seu café ou chimarrão aí. Me diz que horas são onde você tá e de que estado você tá me ouvindo. Eu leio todos os comentários e adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias. Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora para não perder a próxima história. 2 dias depois, a Polícia Federal chegou. Não foi discreta, não foi silenciosa, foi com força total. Helicóptero, caminhão, homens armados até os dentes. Eu guiei eles até a fazenda do Alarico. Meu coração estava acelerado. Mas eu sabia que era o certo. Quando a polícia invadiu a propriedade, o que eles encontraram foi pior do que eu imaginava. Não era só a Joana. Eram 14 mulheres. 14. Trancadas num galpão sem janela, dormindo no chão de terra batida, comendo o resto. Algumas tinham crianças pequenas com elas. Crianças que tinham nascido ali, naquele inferno. Todas tinham marcas. Todas tinham histórias de violência, de dívida inventada, de ameaça contra a família. O Alarico tentou fugir, mas foi preso ainda na sede da fazenda. O Zé Miúdo também, e mais 5 capangas. Quando os policiais trouxeram as mulheres para fora, eu estava lá. A Joana me viu e veio correndo. Me abraçou tão forte que eu quase perdi o equilíbrio. Ela chorava, mas dessa vez não era de dor, era de alívio. Obrigada. Ela repetia sem parar. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu não consegui falar nada. Só abracei ela de volta, sentindo o peso de 3 meses de inferno saindo daquele corpo frágil. Mas a guerra não tinha acabado. O Alarico tinha advogado caro, tinha influência. Nos primeiros dias parecia que ele ia sair impune. As mulheres tinham medo de testemunhar. Afinal, ele ainda tinha jagunço solto, ainda tinha gente na folha de pagamento. Mas a Joana foi corajosa. Ela deu entrevista, mostrou as marcas, contou tudo. E uma a uma, as outras mulheres começaram a falar também. A história estourou na imprensa nacional. Virou manchete. A pressão foi tanta que o juiz não teve escolha. Manteve o Alarico preso. E não foi só ele. Investigaram os outros fazendeiros da região, descobriram mais casos. Mais gente sendo explorada, sendo mantida como escrava. O Alarico tentou se vingar. Mandou recado que ia me matar, que ia queimar minha casa. Eu não dormi direito por semanas, sempre com a espingarda do lado da cama, o ouvido atento a qualquer barulho. Mas a comunidade se uniu. Os outros fazendeiros honestos, os roceiros, os trabalhadores, todo mundo ficou de olho. E quando um dos jagunços do Alarico apareceu perto da minha terra, foi recebido por 10 homens armados. Ele deu meia volta e nunca mais voltou. Depois de 6 meses, o julgamento aconteceu. O Alarico foi condenado a 18 anos de prisão. O Zé Miúdo pegou 12.
Os outros capangas também foram presos. As mulheres receberam indenização e apoio psicológico. Algumas voltaram para as suas cidades. Outras ficaram na região, recomeçando a vida com dignidade. A Joana conseguiu emprego numa escola, trabalhando na cozinha. Ela alugou uma casinha simples perto da cidade. E toda semana ela vinha me visitar, trazendo bolo, café, agradecendo. Sebastião, ela me disse uma tarde, sentada na varanda da minha casa, tomando café e olhando o pôr do sol tingir o cerrado de laranja e vermelho. Você me salvou. Mas não foi só o corpo, não. Foi a alma. Você me mostrou que ainda existe gente boa nesse mundo. Eu balancei a cabeça. Joana, quem te salvou foi você. Você que teve coragem de falar, de denunciar, de não desistir. Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer. Não fingir que não vi. Ela sorriu e pela primeira vez desde que eu a tinha encontrado, era um sorriso verdadeiro, cheio de vida. A gente vive num país onde muita gente finge que não vê. Sebastião, você não fingiu, e isso fez toda a diferença. Essa parte da história sempre me arrepia até hoje, e olha que eu já contei ela várias vezes. Se você está sentindo o mesmo, deixa aquele like aí. E compartilha com alguém que você acha que ia gostar dessa história também. Ajuda muito o canal. De verdade. Hoje, 5 anos depois, a fazenda do Alarico foi desapropriada e dividida entre as famílias das vítimas. Virou assentamento de reforma agrária. As mulheres que quiseram ficaram lá, plantando, criando, vivendo com dignidade. A Joana se casou, teve uma filha linda e nomeou a menina de Esperança. Porque foi isso que o Senhor me deu. Ela me disse no dia do batizado, me convidando para ser padrinho. Esperança de que a vida podia ser diferente. Eu aceitei, claro. E toda vez que eu vejo aquela menina correndo no terreiro, rindo, livre, eu lembro daquele dia no canavial. Lembro da Joana acorrentada, quebrada, sem luz nos olhos. E lembro da escolha que eu fiz. Não virar as costas. E talvez essa seja a verdadeira lição dessa história, que não importa quão fundo você caiu, quão quebrado você tá, sempre tem uma chance de se levantar de novo. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que acredite que ainda tem algo de bom em nós. E às vezes, a gente é esse alguém para outra pessoa. No Brasil profundo, a gente aprende que a vida é dura. Mas a gente é mais duro ainda quando tem amor no peito e propósito na alma. A injustiça existe, mas a coragem também. E um homem só, com uma decisão certa, pode mudar o destino de muita gente. Antes de ir, quero agradecer de coração a cada um de vocês que ficou até aqui. Eu sei que muitos assistem tarde da noite e eu aprecio demais essa companhia. Mas cuida da sua saúde, viu? Se já tá tarde aí, fecha o vídeo e vai descansar. Essas histórias vão estar aqui amanhã. E eu também não sou mais tão novo assim. Depois de horas editando esses vídeos, eu também preciso do meu descanso. Por isso cuido tanto da minha saúde e da de vocês também. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima história do Brasil Profundo.